Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país. Diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo, vamos aos destaques do programa de hoje. Há toda uma expectativa com o relatório da reforma da Previdência que deve ser apresentado amanhã e, claro, uma expectativa de retirada dos estados e municípios desse esforço pela uma Previdência sustentável, e isso chama a atenção, inclusive, do mercado financeiro. Uma previsão de votação na Câmara, depois da apresentação na comissão especial, é para o começo de julho, na primeira semana de julho, pelo menos essa é a previsão do próprio presidente da Câmara. O mercado financeiro com sinais invertidos, hoje e ontem a Bolsa subiu, hoje caiu um pouquinho, o dólar tinha caído ontem, hoje o dólar subiu, a gente fala disso daqui a pouquinho, e a Caixa anunciou a devolução de 3 bilhões de reais de uma dívida que tem com o Tesouro Nacional, mas é dinheiro que é só para pagar dívida, não pode entrar na máquina do custeio, ou seja, nas dívidas de custeio do governo, para ir para ministério e tudo mais. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Eu lembro que você pode acompanhar o cenário econômico pela página da TV Brasil no Facebook, pode assistir ao vivo o programa agora e depois rever também. E começa o programa hoje falando de um assunto que foi notícia até ontem, hoje também, claro, é notícia, porque a decisão, na verdade, no Congresso foi tomada à noite. Foi sobre aquela liberação do crédito suplementar que o governo conseguiu autorização do Congresso para justamente gastar mais e pagar alguns benefícios. Vamos relembrar o assunto, porque isso nos leva muito a entender o porquê da necessidade de todo esse esforço em relação à reforma da Previdência. Esse crédito de ontem explica muita coisa. Vamos lá, para a gente pegar um pouquinho alguns dados importantes. Esse foi o valor do crédito suplementar que o governo pediu autorização para o Congresso, porque a lei obriga, de 248 bilhões e 900 milhões de reais, quase 249 bilhões de reais. O governo alegou no seu pedido que é para pagar benefícios previdenciários, o BPC, que é aquele benefício de prestação continuada, que na verdade é de assistência, é um benefício de assistência social, que inclusive deve sair desse projeto de reforma da Previdência, e outros programas de governo. Ou seja, o governo alegava naquele primeiro momento que se não recebesse esse valor agora, essa possibilidade de se endividar neste valor, teria dificuldades de pagar já no primeiro mês, agora, já em julho, alguns desses benefícios. Vamos lá, para entender um pouco mais a questão do crédito suplementar, dessa autorização que o governo conseguiu ontem na Câmara e no Senado. A regra de ouro é que proibia o governo de se endividar, por exemplo, com despesas correntes. O que são despesas correntes? Por exemplo, pagamento de salários, pagamento de benefícios, isso são despesas correntes. O caixa do governo está tão apertado, está faltando tanto dinheiro que mesmo com a possibilidade dele se endividar mais do que ele gasta, ou seja, gastar mais do que ele arrecada, o governo não teria condições de pagar esses benefícios, daí a necessidade do crédito suplementar. A regra de ouro é prevista na Constituição Federal para justamente proibir o governo de se endividar para pagar despesas correntes, ou seja, salários, benefícios previdenciários, gastos de ministérios. O governo só pode usar exatamente se endividar mais, ou seja, lançar títulos de dívida no mercado, quando é para renegociar a própria dívida ou fazer investimentos novos, mas não os gastos correntes do governo. Se o governo gasta mais do que pode, ele corre um risco de crime de responsabilidade. Os ministros da área econômica e o próprio presidente da República, que pode, inclusive, incorrer no caso de impeachment, levando-se em conta esta possibilidade. E por isso que precisa da necessidade de autorização do Congresso para que essa manobra contábil fique autorizada pela segunda casa, a Casa Legislativa da Democracia. 450 votos na Câmara autorizaram o governo, foi por unanimidade, e 61 votos no Senado também autorizaram o governo. Então, o governo pode agora gastar aquele valor para fazer esses pagamentos. Mas vamos entender um pouquinho de o porquê, de onde vai vir esse dinheiro e o porquê que o governo está fazendo isso tudo. Se a gente voltar em 2018, o governo teve um déficit primário de 108 bilhões. Déficit primário é o que o governo arrecada, o que ele gasta sem contar juros e pagamento de dívida. Ou seja, o governo gastou 108 bilhões a mais do que ele arrecadou, levando-se em conta que a economia começou a se recuperar depois da grave recessão de 2015 e 2016 em 2017 e 2018. Mas mesmo assim o governo tem um déficit primário do ano passado. Em 2019, este ano,
o governo está autorizado pelo Congresso a ter uma previsão de déficit de até 139 bilhões. O que demonstra claramente que dentro desta conta se prevê que a economia não vai crescer o suficiente, o governo não vai arrecadar o suficiente e ele tem custos obrigatórios para pagar, entre eles o da Previdência. A gente vai chegar na Previdência já já. A relação dívida-PIB atual, por exemplo, é de 80%. E ela vem subindo, porque em 2014 era de 63%. Relação dívida-PIB é uma coisa muito simples de se compreender. Ou seja, do quanto eu gero de riqueza, eu gasto. A dívida brasileira hoje é 80% de tudo que a gente gera de riqueza. Se ela era de 63%, ou seja, eu estou vendo o custo fixo que o governo tem, ou seja, de pagamentos que ele tem com salários, dos benefícios que paga pela Previdência, daí a necessidade da reforma da Previdência, estão subindo mais do que o crescimento da economia, que é justamente o que gera a arrecadação de impostos para o governo. Levando-se em conta essa situação, mostra cada dia que o governo recebe menos impostos porque a economia não cresce o suficiente, embora os gastos aumentem em proporção maior. Isso leva ao que se chama de insolvência fiscal. Insolvência nas suas contas do dia a dia ou nas contas do governo, que não são diferentes. Se você está gastando mais do que você arrecada ou os gastos crescem mais do que as suas receitas, do que o seu salário, obviamente que você vai ter uma relação dívida e o crescimento da sua rentabilidade numa situação cada vez pior. Vamos seguir aqui para a gente entender. Já faz 5 anos que o governo está gastando mais do que arrecada, desde 2014, para ser preciso, quando começou o problema econômico do país, o mais recente. Esse crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais que o governo conseguiu de autorização do Congresso, não é um dinheiro que vai sair de uma caixa, de um cofrinho especial ali, que vai sair do Tesouro Nacional. Esse dinheiro o governo não tem. Esse dinheiro chama-se emissão de títulos do Tesouro, emissão de títulos de dívida. O governo vai se endividar no mercado para justamente pegar esse dinheiro e aí aplicar nessas finalidades, como, por exemplo, o pagamento do BPC, pagamento de benefícios previdenciários, porque ele não consegue buscar na arrecadação normal esse dinheiro, dada a situação caótica da Previdência e dos benefícios sociais, estão gastando mais do que se arrecada em tudo que o governo tem, dado esse momento específico da economia, de uma economia ainda muito ruim, muito difícil de se arrecadar imposto. Vamos lá. Emissão de título do Tesouro, quando você compra, por exemplo, títulos do Tesouro Nacional, é título de dívida do governo. O governo se financia no mercado. Ou seja, o governo vai se endividar mais para justamente pagar essa despesa momentânea com o BPC e os benefícios previdenciários. Ou seja, o crédito suplementar é uma autorização para o governo se endividar mais. Se a situação que a gente viu lá atrás já era difícil, desse déficit primário aqui, isso tende a aumentar. Se por um acaso não se reduzir os gastos, daí a necessidade da reforma da Previdência e de toda uma reestruturação da máquina pública, ou se a economia não crescer rapidamente, porque a fonte principal de recursos de um governo é a arrecadação de impostos. E você arrecada cada vez mais quando a economia cresce cada vez mais. Vamos seguir aqui para a gente concluir toda essa lógica das contas públicas expostas aqui. A necessidade da reforma da Previdência vem porque no ano passado, em 2018, o déficit foi de 195 bilhões. Déficit é simplesmente quando você gastou mais do que você arrecadou. Como o nosso sistema é de repartição, ou seja, as pessoas que estão aposentadas recebem daquelas pessoas que estão trabalhando, quem trabalha deposita lá a cota de INSS que vai pagar a previdência de quem já está aposentado. O problema é que se criou lá atrás uma série de benefícios, aposentadoria muito jovem, as pessoas começam a receber valores muito altos, que é tudo que está sendo discutido na reforma da Previdência, que isso subiu demais o valor que se gasta com a Previdência em relação ao que se paga da população que está nesse momento na ativa, ou seja, trabalhando no dia a dia e arrecadando com o INSS. O PIB, para se ter uma ideia, em 2018, que é a outra fonte de renda que o governo teria para isso, é exatamente isso. Olha, cresceu 1,1% no ano passado. Em 2009, a previsão ainda é de em torno de 1,5%. A previsão oficial, porque o Boletim Focus, na segunda-feira, aquela análise que vários economistas fazem para o Banco Central semanalmente, já prevê um crescimento menor do que o do ano passado, de 1%. Ou seja, o nó fiscal do governo está, eu tenho despesas crescendo, lembra da relação dívida-PIB,
a minha fonte de renda está cada vez menor porque eu estou crescendo pouco, então eu preciso imediatamente reduzir essa perspectiva de despesa. Daí a lógica da reforma da Previdência, justamente para melhorar essa situação. O governo precisa, primeiramente, conter os gastos para justamente criar um ambiente melhor para a economia e, com isso, gerar investimentos que vão gerar nova renda, vão gerar empregos e vão gerar arrecadação para o governo. Ou seja, é importante entender isso porque esse crédito suplementar que levou muita discussão do governo ontem para aprovar isso na Câmara e no Senado tem a ver com a discussão que você está tendo hoje, inclusive, da necessidade da reforma da Previdência, de reduzir o tamanho do Estado, reduzir os custos que o governo tem, para justamente se ter uma economia maior, que vai favorecer mais investimentos, mais empregos, ou seja, a economia cresce e isso gera arrecadação para o governo e bem-estar social para a população. É essa lógica econômica que passa por simplesmente aquela lógica do crédito suplementar que o governo conseguiu aprovado ontem. Bom, só para pegar esse assunto de ontem, porque ele é tão importante para entender a economia que a gente não podia deixar passar assim. Tinha que explicar nos mínimos detalhes para a gente compreender essa lógica financeira. Mas o fundo da questão é, o governo gasta hoje mais do que arrecada por erros econômicos lá atrás e, portanto, precisa diminuir os gastos e aumentar as receitas. Bom, vamos falar falando em gastos e receitas, a Caixa Econômica anunciou que vai devolver ao Tesouro Nacional, ou seja, dinheiro que volta para o governo. São 3 bilhões. Isso foi acertado com o Ministério da Economia. O Paulo Leite está conosco em Brasília e tem detalhes. Paulo, boa noite, bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite para todo mundo. O presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, disse hoje que o banco vai devolver 3 bilhões de reais ao Tesouro Nacional. E que a expectativa dele é devolver mais 17 bi até o fim do ano. 20 bilhões de reais, portanto, este ano, metade da dívida que a Caixa tem com a União. O anúncio foi feito pelo presidente do banco e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O Guedes, por sinal, afirmou que todos os bancos públicos que têm dívida com a União devem transferir o dinheiro. A dívida total até 31 de dezembro do ano passado, que é o dado mais recente, é de 86 bilhões de reais. A Caixa, como eu disse há pouco, deve 40 bilhões. O BNDES deve 36 bi. O Banco do Brasil, 8, e o Banco do Nordeste e o Banco da Amazônia devem 1 bilhão de reais cada um. Agora, é importante dizer que esse dinheiro devolvido não pode ser usado pelo governo federal no dia a dia. Serve para abater a dívida pública. E o próprio ministro deixou isso claro hoje. Falou o seguinte, abre aspas, o dinheiro volta para resgatar a dívida pública e esse movimento vai desestatizando gradualmente o mercado de crédito. A participação dos bancos públicos no crédito chegou a 60%, fecha aspas, e isso, na avaliação do ministro Paulo Guedes, gerou distorções, como empréstimos a juros baixos para grandes empresas e a juros altos para a população. Bom, por enquanto, é isso. Piotr, é com você. Muito obrigado, Paulo. Portanto, o Paulo fez questão de dizer aí, esse dinheiro da Caixa não vai para gasto corrente, vai para abatimento da dívida. Bom, vamos seguir aqui, porque, claro, nessa época hoje é Dia dos Namorados, diga-se de passagem, né? E tem reclamação contra a floricultura e comércio eletrônico também. A Vanessa Casalino tem detalhes, esses setores estão liderando as reclamações dos consumidores. Vanessa. Olá, Piotr, boa noite a você, boa noite a todos. É Dia dos Namorados e ele pode se transformar em dor de cabeça depois se os apaixonados não tomarem cuidado na hora de comprar o presente. O site Reclame Aqui divulgou um ranking das categorias mais reclamadas nessa data e as floriculturas estão entre as que dão mais problemas ao consumidor. Entre as 12 empresas mais reclamadas em junho, 3 são floriculturas. Agora, não só em junho, mas ao longo de todo o ano, os aplicativos de transporte lideram em número de queixas com a palavra-chave namorado ou namorada. Depois vêm as companhias aéreas e as lojas online. Segundo o Reclame Aqui, os registros relativos a namorados chegam a dobrar em junho, como é de se esperar. Se em um mês normal são cerca de 1.300, no mês dos namorados saltam para mais de 2.800. O Reclame Aqui alerta que em datas de grande volume de compras, os golpistas aproveitam para entrar em ação. Então, seguem as dicas. Sites, e-mails falsos, ligações e mensagens são algumas das armadilhas para enganar o consumidor e ter acesso a informações pessoais como nome completo, CPF, número de cartões de crédito e dados bancários. Promoções com preços muito abaixo do valor praticado
também podem ser indício de fraude. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Deixa eu registrar aqui a participação pelo Facebook do Fábio Cruz e da Cíntia de Moura. Fábio e Cíntia de Moura, no Rio de Janeiro. José Carlos, que está assistindo na Bahia. E também ao jornalista Luiz Luna, está agradecendo pela explicação em relação à questão do crédito suplementar. Muito obrigado, Luiz. E o Marcelo Dalém, que nos assiste de Miami, nos Estados Unidos. Bom, vamos falar sobre o mercado financeiro. Nós tivemos hoje os movimentos trocados, se a gente comparar com a Bolsa e o dólar de ontem. Hoje a Bolsa caiu 0,65. A máxima foi 99 mil, a mínima de 97.831. A gente terminou com 98.320. As ações do peso pesado do Ibovespa todas tiveram queda hoje aqui. A Petrobras com 1,25, Vale 0,12, 1,43, Bradesco e Itaú. Aqui tem um pouco de percepção em relação do que virá desse relatório da reforma da Previdência, que será apresentado na comissão especial amanhã. Há a possibilidade de retirada dos estados e municípios desse esforço da reforma, o que obviamente poderia gerar uma solução para o governo federal, mas um problema gigantesco para os estados e municípios. Ou seja, o governo federal ficaria solvente no longo prazo, mas os estados chegariam com um problema se não fizerem as suas reformas. Ou seja, aqui tem uma percepção do mercado em relação a isso. O dólar comercial hoje com uma alta de quase 0,5%, 0,47 a 3,86. Nós estamos falando exatamente da máxima de hoje, de 3,86. A Via Varejo, nós estamos falando do Grupo Pão de Açúcar, que controla, por exemplo, Casas Bahia e Ponto Frio, aceitou o Grupo Pão de Açúcar vender a sua participação. O valor da ação que foi negociada é de R$ 4,75. Esse negócio, para se ter uma ideia, que vai voltar, por exemplo, aos antigos donos das Casas Bahia, para se ter uma ideia, é 36,27% do capital da Via Varejo, desta empresa que detém essas lojas todas. O negócio é de 2 bilhões 230 milhões de reais, R$ 4,75 por ação. Hoje, para se ter uma ideia, esse é o valor negociado lá, a ação já caiu um pouquinho, R$ 3,24 e 88 a ação negociada da Via Varejo. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o mercado de feiras no Brasil. A gente tem falado disso com alguma frequência aqui no cenário econômico, que é um mercado que negocia em torno, na verdade, para se ter uma ideia, eu vou pegar o dado aqui, são 16 bilhões por ano. A gente fala porque está havendo uma mudança nesse setor. Logo depois do intervalo aqui no cenário econômico, eu volto em instantes. Já de volta com o cenário econômico, nós estamos sendo transmitidos ao vivo pela página TV Brasil no Facebook, você pode rever o programa depois também. O Felipe Stopey escreve aqui e pergunta, diga como será o dólar no final do ano. Essa pergunta vale, sei lá, $1 milhão, mas eu posso explicar duas coisas rapidamente. Se a economia brasileira evoluir e começar a atrair investimentos, isso chama-se a possibilidade de uma queda no valor do dólar. Se a instabilidade persistir, o dólar tende a aumentar. Isso é um movimento muito previsível na economia. Mas vamos falar do setor de feiras, que fatura ao ano em torno de 16 bilhões de reais e tem mudado muita coisa. O Marco Basso está conosco, da Informa Markets. Marco, seja bem-vindo aqui ao cenário econômico. Me diga lá, o que está mudando no setor de feiras? Porque importante sempre foi. Mas a gente vê, obviamente, o momento da economia em que todo mundo busca inovação, quer mostrar o seu produto. As feiras sempre foram um lugar para isso, talvez a prateleira institucional mais importante para isso. O que está mudando para, digamos, gerar negócio? Bom, as feiras sempre foi... Boa noite, Piotr. As feiras sempre foram uma ferramenta importante das empresas para se promoverem seus produtos, suas marcas, né, e fazer negócio, relacionamento também. O que está mudando é que cada vez mais as feiras servem também como uma plataforma de conhecimento, de capacitação e de geração de novos relacionamentos, né? Antigamente era uma coisa mais expor produto e vender produto, hoje em dia é mais uma ferramenta setorial para se desenvolver o mercado. Eu tinha um lado muito expositivo, acho que esse era o forte de uma feira, né? Você mostrava seu portfólio ali, as pessoas se interessavam para depois fechar o negócio. Exato. Hoje eu estou gerando conhecimento também, daí, digamos, eu tenho uma face interativa maior? Hoje as feiras não só servem como plataforma de geração de negócio, mas de relacionamento e de capacitação, ou seja, é um momento que está todo mundo ali, o setor está reunido, também é um momento do setor se desenvolver e se capacitar, e a gente, como promotor, está cada vez mais buscando esse caminho. Mas elas têm ficado, eu vou tomar o caso de uma feira em particular, uma plataforma de debate ou até de repercussão de notícia. A AgriShow recentemente, que é uma feira que é do portfólio de vocês, em Ribeirão Preto,
todo mundo aguarda o que vai acontecer, quais são as autoridades que vão para a AgriShow naquele ano para entender, obviamente, o assunto do momento e como está sendo discutido ali. Até porque se fala com o Brasil do agro que está ali e é o Brasil que salvou a economia no primeiro semestre de 2017, na retomada do crescimento econômico. E esse aspecto era esperado ou foi uma consequência benéfica de juntar tanta gente do setor produtivo ali? A agricultura é um setor muito importante para a economia brasileira e é um setor que tem um viés político, né? Importa muita gente. Então, a AgriShow sempre foi um palco onde várias autoridades vão e utilizam até esse palco para, dependendo do calendário, por exemplo, eleitoral, no ano passado tivemos a visita de todos os presidenciáveis na AgriShow, né? Esse ano o presidente Bolsonaro abriu a feira, o governador João Dória também, ou seja, tivemos presença de várias autoridades. A AgriShow, ela representa o setor da agricultura, é o maior evento do setor, é o evento mais importante, é onde se realiza a maior parte dos negócios. Esse ano, acho que, se eu não me engano, em torno de 3 bilhões de reais foram negociados na AgriShow durante os 5 dias da feira, né? E isso chama, obviamente, a atenção de muita gente. Os principais bancos estavam lá e toda a cadeia estava lá presente, os principais players do setor. Portanto, é um palco, sim, de discussão, é um palco onde se vê tendências, onde se discute até os rumos do próprio setor. Alguns eventos têm essa característica por causa dos setores em que eles atuam. Nós temos, por exemplo, um evento chamado Hospitalar, que é no setor de saúde, que também tem uma característica parecida com a da AgriShow, né? O evento de saúde também é um setor muito visado, muito importante na vida das pessoas e a discussão de para onde vai o setor também passa pelo evento. E se eu tenho hoje esse momento especificamente eu chamo que nós vivemos um país de demanda reprimida por dar certo, ou seja, está todo mundo querendo decolar logo. E claro, eu tive um começo disso em 2017, 2018, levando-se em conta que tivemos o pé todo na lama em 2015 e 2016. Onde é que as feiras conseguem mobilizar a possibilidade de um crescimento maior, de favorecer pelo menos conversas que levem à retomada econômica mais estável e mais sustentável de longo prazo? Bom, como você sabe muito bem, né, Piotr, a economia é feita de expectativa, né? Então, dependendo da expectativa, as pessoas investem, se tiverem expectativas positivas, se não tiverem expectativas positivas, elas seguram um pouco o investimento. As feiras são um reflexo dos seus segmentos, né? Então, elas também elas crescem ou diminuem de tamanho ou de importância. E qual é o termômetro agora, nesse momento? As feiras do primeiro semestre desse ano pegaram o boom da expectativa positiva, né? Com a eleição do novo governo, a expectativa de uma aprovação de reformas. Então, as feiras do primeiro semestre, todas as nossas feiras do primeiro semestre superaram as nossas expectativas. Em termos de visitação, em termos de compradores, em termos de exposição de vendedores. Então, todas elas, uma está acontecendo hoje, por exemplo, a Fispal Food Service teve uma visitação ontem, no primeiro dia, 38% maior do que o primeiro dia do ano passado. Ou seja, a expectativa é muito boa. As feiras do segundo semestre estão tendo já um compasso um pouco mais de espera, né? Tentando ver se como você falou no primeiro bloco aqui, a aprovação da reforma da Previdência sai ou não. Eu acho que a aprovação da reforma da Previdência vai ser um divisor de águas para o Brasil, né? Se a gente aprova a Previdência como tem que ser aprovada, o Brasil tem uma latência gigantesca de crescer e as expectativas vão ser de crescimento. Eu acredito que 2020 vai ser um ano muito bom. Mas esse primeiro semestre tem sido muito positivo para a gente. Desse ponto de vista, ou seja, o segundo semestre está, digamos, absorvendo parte daquele começo de frustração com o andamento um pouco mais lento das discussões que eram previsíveis que aconteceriam em relação à reforma. Enquanto assim, muito escândalo acontecendo, muito vai e vem na discussão da Previdência, isso tem causado um certo receio dos agentes econômicos com relação ao vou investir mais para vender mais ou vou ficar quietinho para ver o que acontece. Então, as feiras do segundo semestre estão sofrendo um pouco isso, se bem que ainda estão respondendo bem. Portanto, existe ainda uma expectativa positiva. Marco, obrigado pela gentileza. Obrigado a vocês. Aliás, um elogio aqui. A Viviane Bonilha diz que as entrevistas são muito boas, porque são acessíveis e está se referindo também a você. Obrigado pela gentileza aqui. Obrigado. E o Gustavo Carvalho, que está dizendo que é a primeira vez que está vendo o cenário econômico, está assistindo do Guarujá. Obrigado pela sua gentileza. O cenário econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia.
pela audiência, boa noite a você. Amanhã, às 6 da tarde, a gente está de volta aqui pela TV Brasil, a sua TV pública. Até lá.